Amém, queridos? Agora eu queria que você recebesse com carinho nosso amigo pastor Marco Aurélio, lá da Igreja Nova Vida de Caxias, também professor aqui no nosso curso de formação. Uma alegria ter o pastor aqui. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Pode sentar, querido, querida. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito grande. Eu já conheço a igreja, porque como o pastor informou, eu sou um dos que ministram aqui no curso de formação dos novos ministros da Igreja de Nova Vida, né? Então, a parte toda de Novo Testamento sou eu quem ministra. Então, eu estou sempre aqui. Acabamos de dar esse curso, inclusive, tem um mês mais ou menos. Mas na igreja, assim, no culto, na atividade da igreja, é a primeira vez. Então, é muito bom. É muito bom também saber que você veio estar aqui conosco nessa noite. Olha para quem está do seu lado e diz assim, olha, que bom que você veio aqui hoje. Que bom. Amém. É muito bom ter você aqui, meu querido, minha querida. Amém. Bom, o tema para hoje é missões. O título que me foi dado como tema é a Igreja Missionária e a Missão da Igreja. E esse é um assunto que eu me sinto assim, muito agradecido a Deus de poder falar sobre ele com você. A igreja em que eu e você congregamos, a Igreja de Nova Vida, é fruto de missões. Essa igreja nasceu porque um homem deixou a sua casa, sua família, seus amigos, deixou um país de primeiro mundo, veio para o que chamam de terceiro mundo, não concordo muito, mas essa é a classificação que colocaram, deixou tudo lá e veio para cá pregar o Evangelho. É claro que outros já aqui estavam pregando o Evangelho, mas se ele não tivesse tido esse desprendimento, não tivesse feito isso, talvez nós estivéssemos até aqui no mesmo prédio, mas sob uma nova bandeira, uma outra bandeira, um outro nome, e graças a Deus existem tantas outras igrejas irmãs maravilhosas. Eu não vou citar o nome de uma ou de outra, porque talvez tenha algum irmão que é de uma outra, que depois ele não mencionou a minha, mas até porque o nome de igreja é a coisa que menos importa, né? É o que menos, no céu não tem um pedacinho da Nova Vida, um pedacinho da Batista, não tem. Eu, por exemplo, não fui ordenado pastor na Igreja de Nova Vida. Eu sou pastor na Igreja de Nova Vida há mais ou menos, está chegando a 11 anos. Parece que foi no outro dia que eu cheguei no meio, mas já vai fazer 11 anos. Mas eu sou ordenado pastor há 26. Eu fui ordenado pastor metodista. A Igreja Metodista Wesleyana, que é o ramo, vamos assim dizer, o grupo pentecostal dos metodistas. E depois eu me sinto à vontade de falar de missões, porque depois eu deixei o Brasil e fui ser missionário fora do Brasil, onde pela graça, pela bondade de Deus, pudemos implantar 4 igrejas fora do Brasil, e lá também não eram igrejas metodistas, mas eu fui cedido, emprestado pela Igreja Metodista Wesleyana para a Convenção Batista daquele país. Então, eu sou um pastor metodista, batista, Nova Vida. Não sei qual é o nome disso, não, mas eu prefiro dizer assim, eu sou cidadão do céu. Amém? Há 11 anos vai fazer pastoreando na Nova Vida. Então, missões é algo que me agrada muito falar sobre isso. Eu conheço esse assunto. Eu sei o que é viver missões. Eu sei o que é também deixar minha família, deixar meus amigos, deixar... Na época, quando eu fui para missões, eu era um empresário, um pequeno empresário, mas eu tinha, vamos dizer assim, aos olhos humanos, o meu sucesso pessoal. Eu tinha uma empresa com 90, eu não me lembro bem se 94 ou 96 funcionários que trabalhavam para mim, e eu tinha uma vida financeira, vamos dizer assim, comparando ao que eu tenho de receita hoje para minha casa e o que eu tinha, eu ganhava 10 vezes mais do que ganho hoje. E um dia o Senhor falou comigo, é chegada a tua hora, é chegado o momento, e a gente fechou a empresa, indenizou, para poder indenizar todos os funcionários. Nós fomos embora para um outro país, eu não me esqueço desse valor, com $2.890.
e fomos para um lugar que só o aluguel de um mês dava $1.500. Fora comida, bebida, montar uma casa de novo com a esposa, enfim, só pela graça de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Eu conheço o que é depender de Deus, irmãos. Antes de entrar na mensagem, deixe-me te dar um breve histórico sobre a minha história e da minha esposa. Como eu disse, aqui no Brasil nós tínhamos empresa, vivíamos financeiramente muito bem. Era pastor de uma bela igreja, de uma boa igreja. E quando nós fomos para missões, por causa de me dedicar quase que exclusivamente à pregação do Evangelho, nós passamos um momento muito difícil. Eu sei o que é acordar de manhã num dia e abrir a geladeira e não ter absolutamente nada. Aí no armário da despensa, nenhum biscoito, pastor. Não era um pacote que eu estou dizendo, não. Nem o fundo do pacote. Um biscoito, nada. E eu não sabia que tínhamos chegado àquele ponto, né? Minha esposa sempre que botava o lanche, e quando você pode poder escolher, você pergunta, não tinha uma outra coisa? Mas quando você não está podendo escolher, o que ela põe na mesa é filé mignon, né? Então eu não perguntava, eu não sabia que estava acabando. E o que acabou? Bom, acabou o seguinte, eu sabia que eu tinha pouco dinheiro, pastor, então eu usei um dinheiro que nós tínhamos, comprei uma pizza chamada foot long, ela é retangular e grande. Comprei essa pizza e dividi ela em 3 partes, que eu imaginei, 3 dias, em 3 dias Deus vai fazer alguma coisa, porque era o último dinheiro que tínhamos. E essas 3 partes eu dividi, cada uma em 2 partes, que era almoço e janta. E cada parte dividimos de novo em 2 partes, que era um pedaço para ela e um pedaço para mim. E o que aconteceu é que os 3 dias assim nós comemos almoço e jantar, e os biscoitos que estavam no armário tomávamos de manhã com um café ou um refresco, o que tinha. Na noite anterior a acabar essas pizzas, quando nós comemos a última parte, na noite anterior eu fui dormir, minha esposa colocou uma fronha no travesseiro que estava muito áspera, e eu tenho alergia a tecido áspero, me dá coceira, seja na pele, seja no rosto, e eu brinquei com ela e falei para ela assim, ô minha filha, poxa, bota uma fronha de seda aí para o teu maridão, porque senão você não vai conseguir nem me beijar, que vai ficar tudo vermelho, empolado, não vai ter condição. E ela falou para mim assim, ó, pede a Deus, porque a que tinha, que era, nem era de seda, era de cetim, mas a gente finge que é de seda, né? Ela rasgou e eu joguei fora. Quando foi lavar, rasgou, eu joguei fora e não tem dinheiro para comprar. Aí eu fiz uma oração, ela falou assim, pede a Deus. Aí eu fiz uma oração de brincadeira, pastor. Sabe o que é uma brincadeira de marido e mulher? Você não tem como levar ela para um restaurante, não tem como levar ela para um passeio romântico. Então o que você faz? Faz ela rir, faz uma brincadeira, não é? Fala uma gracinha, diz que ela está mais bonita do que de verdade ela estava, né? Então, aí eu fiz uma oração de brincadeira. Falei, ô Deus, tu ouviu a voz da tua serva, cumpre essa palavra, manda uma fronha de seda para o teu filhão aqui. Foi uma brincadeira de marido e mulher. Por que eu estou contando isso? Porque no dia seguinte de manhã era o dia que não tinha mais nada para comer nem para beber. E eu levantei de manhã, eu não sabia que não tinha mais nada. Falei, Cristina, bota aí o café, estou com fome. Aí ela falou assim, olha, pede a Deus, falou a mesma coisa. Graças a Deus, minha esposa, tudo ela pede a Deus. E depois de pedir também a mim, né? Ela pede a Deus, depois ela fala comigo. Mas, enfim, primeiro ela pede a Deus, que é para Deus me amansar, né? Deve ser. Enfim, quando ela disse que não tinha nada, eu falei, não tem nada? Ela falou, não. Eu falei, então põe a mesa do mesmo jeito. Hoje contar isso é bastante fácil, mas viver isso naquele dia foi muito difícil. Falei, põe a mesa do mesmo jeito. E ela pôs. E eu botava, pastor, o garfo no prato sem ter nada e comia o vento. E eu agradeci a Deus porque eu sabia que a provisão estava a caminho. Essa é a vida de um missionário. Quando eu estava ali naquele momento ali com aquele prato, a minha esposa chorou porque achou que eu estava tendo um surto, alguma coisa, por causa da situação, um homem que era um empresário que andava de carro zero, bem de vida, e agora não tem um biscoito dentro de casa, porque quis se dedicar unicamente à pregação do Evangelho. Ela achou que eu, enfim, quando eu estou ali, irmãos, ela não sabia do que eu estava falando com Deus naquele momento. Tocaram a campanha da casa, eu morava num prédio que ele era assim redondo,
No meio era uma piscina, e em volta, os apartamentos tinham uma cerca em volta dessa piscina, e aqui na frente o portão, tinha o porteiro eletrônico ali, as campainhas, tocaram, e eu fui falar, ver quem era. Sim, é pastor Marco? Eu falei, é pastor Marco. Eu vim aqui amando. Isso aconteceu numa cidade chamada Pasadena, na Califórnia. Eu estava estudando, fazendo meu mestrado de teologia, e eu comecei o mestrado no seminário Fuller Theological Seminary, e estava implantando uma nova igreja naquela cidade. Na verdade, a igreja era na cidade de Culver City, ao lado de Hollywood, e estudava na cidade de Pasadena e morava na cidade de Pasadena. Eu estava plantando a igreja e fazendo o mestrado. Depois eu terminei o mestrado na Universidade da Flórida, mas comecei lá. E ele falou assim, eu vim trazer algumas coisas aqui, eu não falei para ninguém da minha situação, mas ele falou, eu vim trazer aqui algumas coisas que a Convenção Batista Americana mandou entregar na sua casa. Eu disse, a Convenção Batista Americana mandou entregar na minha casa? Fui lá, abri a porta. Irmãos, era uma van lotada de comida até quase o teto. Não era um pacote de arroz. Você falou de 1 tonelada, eu acho que naquela van tinha quase 1 tonelada de comida. Muito arroz, muito feijão, porque eles sabem que brasileiro gosta de arroz com feijão. Tinha ovos, tinha muito enlatado, que era para durar tempo, muito enlatado, salsicha, presuntado, muitas coisas. Eu vi o homem descarregando e trazendo aquilo para dentro, trazendo, e eu só olhava para minha esposa assim, e ela vendo o homem trazendo, indo e vindo, e eu ia, obviamente, ajudando ele a trazer, e não acabava. Nesse mesmo prédio que eu morava, moravam outros estudantes, que era um prédio do seminário, era uma comunidade de apartamentos de alunos do Fuller Theological Seminary, e tinha vários estudantes internacionais. Esse prédio, éramos alguns prédios chamados de alunos internacionais, né, que não eram americanos. Então, tinha gente ali passando necessidade também, porque veio de outros lugares para estudar ali. Nós distribuímos comida naquele prédio para A, B, C, por duas razões. Primeiro, porque não tinha onde guardar. E segundo, porque ia estragar, a gente não ia comer, não tinha como a gente comer aquela quantidade de comida, né? A gente distribuiu, e quando esse homem ia embora, olha a brincadeira da noite anterior, quando esse homem ia embora, ele falou assim, pastor Marco, eu comprei algo para mim na vinda para cá, e estou sentindo o desejo de dar para o senhor de presente. O senhor recebe um presente meu? E eu falei, recebo. E ele falou assim, foi no carro e pegou um pacote que estava, o que ele comprou estava embrulhado, levei para dentro de casa, ele foi embora. Quando eu abri, irmãos, eram 2 fronhas de seda, um lençol de cobrir a cama, de forrar a mesma cama, e o outro lençol de se cobrir. Falei, nossa, eu pedi só a fronha para botar o rosto. Ele mandou para mim deitar tudo em cima, o outro para me cobrir, ainda mandou um para minha esposa de quebra. Veio duas fronhas. E a cor? Vinho, a cor do sangue de Jesus, né? Então, irmãos, eu sei o que é depender de Deus, eu sei o que é providência chegar, e isso tem tudo a ver com missões. A igreja de Nova Vida tem, de uma certa forma, uma dívida com missões. Como eu disse, o bispo Roberto veio para o Brasil, deixou tudo para lá, para vir aqui trazer essa mensagem do Evangelho. Quando a igreja de Nova Vida começou no Brasil, irmãos, foi uma mensagem assim, não que é melhor do que as outras, mas foi uma mensagem com uma cor diferente, com um tom diferente. Veio pregando única e exclusivamente o Evangelho do Reino de Deus, a graça de Deus, rompeu com algumas barreiras daquela época, teve muita resistência, mas hoje você está aqui sentado nessa igreja porque um dia um homem entregou a sua vida para fazer missões. Nós somos fruto de missões, temos uma dívida com missões, não só uma missão local, não só uma missão urbana, como também uma missão transcultural. Essa igreja tem essa dívida com o reino de Deus. Foi missões transculturais que trouxe a igreja de Nova Vida para o Brasil. Bom, para meditarmos sobre missões, primeiro eu quero te dizer um pouquinho sobre o que aconteceu com a igreja, na história da igreja, porque falar sobre missões é algo que biblicamente não tem muito sentido, porque missões não devia ser algo que precisasse ter um congresso para despertamento. Missões é a vida diária da igreja do Senhor. Mas por que chegamos a esse ponto de fazer congressos, de palestras, de termos dias específicos, datas comemorativas?
por causa do afastamento da igreja, do alvo da igreja, da missão da igreja. Eu gostei muito do título que foi dado ao congresso desse ano, que fala não somente sobre missão, mas diz Igreja Missionária e a Missão da Igreja. Eu gostei desse título, porque é isso mesmo, a igreja tem que ser uma igreja missionária. Por quê? Porque missões é a missão da igreja. Por que nós chegamos ao ponto de precisar de congressos como esse? Bom, na história da igreja, não tenho tempo aqui para um retrospecto completo. Pastor Maurício, da aula de Antigo Testamento, talvez conheça o contexto até melhor do que eu, do que aconteceu com a igreja. A história da igreja é tremenda. Ela nasce de um avivamento tremendo. Nós sabemos lá no dia de Pentecostes, quando Pedro se levanta, faz aquele discurso que muda tudo. Naquele momento desce o Espírito Santo, enche aqueles homens, e nós chamamos disso de o início da igreja, porque na verdade Jesus não implantou a igreja nos seus dias, ele ensinou, ele treinou, ele preparou, ele enviou, primeiro mandou 70, depois ele enviou todos os demais, ele preparou tudo e disse que a sua igreja ia ser fundada sobre a revelação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns entendem que aquela passagem, Jesus estava dizendo que seria sobre Pedro, a pessoa de Pedro, mas não é. A passagem, se você faz um estudo correto de interpretação, de exegese bíblica, entendemos claramente que aquela pedra a que Jesus se refere foi a revelação dada a Pedro de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele preparou tudo isso. Depois, no dia de Pentecostes, nós dizemos que é o início, oficialmente, assim o chamamos, da igreja de Cristo sobre a face da terra. E tudo que a igreja fazia era missões. Mas a história caminha. E eu não vou nem gastar tempo aqui no chamado período de trevas da igreja, não vou gastar também tempo aqui com o tempo da reforma e suas razões. Aliás, não sei quantos sabem, estamos para comemorar 500 anos da reforma, e já estamos precisando de uma reforma da reforma, e vamos em frente com isso, não é? Pois é. A igreja vem nesse... Eu quero trazer para um tempo um pouco mais recente. A igreja sai do chamado período da era medieval. Logo em seguida, começa um período na história da humanidade, não da igreja, mas um período chamado iluminismo. O que acontece quando surge o iluminismo, essa filosofia chamada iluminismo? O homem, ele diz que ele foi iluminado. Ele agora tem um raciocínio mais lógico, mais completo, mais preciso, e ele agora pode raciocinar, ele não precisa receber nada de ninguém e apenas engolir, porque a mensagem da igreja era assim: os padres pregavam, ou já nessa época do iluminismo, já a igreja protestante já estava em pleno vapor, os pastores pregavam e não havia debate, não havia discussão sobre o assunto. Engolia-se chamados dogmas da fé e ponto final. Mas agora, com o iluminismo, os homens foram iluminados. Não temos que receber uma pregação e simplesmente aceitá-la, mas vamos raciocinar, vamos pensar sobre ela. Somos seres pensantes, fazemos uso da razão. Esse é o ponto forte do iluminismo, o uso da razão para interpretar tudo e todos. Com isso, o homem se torna crítico, e quando ele se torna crítico, ele começa a pensar: por que eu tenho que servir a Deus? Eu não posso fazer nada por Ele. Eu sou pequeno, eu sou fraco, limitado. Ele é grande, forte, poderoso. Então é o contrário. Não sou eu que preciso servir a Deus, mas Deus no seu poder. Até um pensamento assim, com uma maquiagem de bom. Deus no seu poder e no seu amor é que vai servir o homem. Dá início a uma nova era. Termina um período chamado iluminismo, ou seja, o homem já sabe que está iluminado, acaba esse tempo e entra em cena o humanismo. O que acontece com o humanismo? Deus é retirado do centro de tudo. Deus é retirado do seu trono e ali é colocado o homem. Agora não é mais o homem diante de Deus para servi-lo, mas agora é um Deus poderoso, mas muito amoroso, disposto a servir ao homem. Então agora a igreja já não estava mais com uma mensagem puramente de salvação e de serviço a Deus, mas começa já nesse tempo do humanismo mensagens colocando o homem no centro. E isso foi progredindo, e com o advento no século passado,
das igrejas mais conhecidas como neopentecostais. Alguns dizem que a igreja de Nova Vida é uma igreja neopentecostal. Não sei se o pastor já disse isso aqui alguma vez. Não é. A igreja de Nova Vida não é uma igreja neopentecostal. A igreja de Nova Vida é uma igreja pentecostal. Ela só não é do ramo do pentecostalismo tradicional. Ela é chamada uma quarta onda, né? É um pentecostalismo mais atualizado, mais contextualizado, mas não temos nenhuma ligação embrionária que seja com o neopentecostalismo. Alguns acreditaram isso a nós porque alguns dos ícones do neopentecostalismo no Brasil saíram das fileiras da Igreja de Nova Vida. Exemplo, Edir Macedo, saiu da Nova Vida. Exemplo, R.R. Soares, saiu da Nova Vida. Mas eles não eram sequer pastores da Nova Vida. Nem ordenados pastores eram. O que era já pastor e saiu, e é uma igreja também neopentecostal, foi a Igreja Cristo Vive com o Miguel Ângelo. Esse, sim, era pastor da Igreja de Nova Vida, mas os outros nem pastores eram ainda. Na verdade, Edir Macedo, que ele diz que era pastor da Nova Vida, mas ele não era, nem diácono era. Ele era um membro de uma igreja de Nova Vida. Então, isso foi acreditado na nossa conta, mas não somos. E por que eu faço questão de deixar isso claro? Porque o neopentecostalismo pegou o humanismo e o levou ao seu ápice. Você quer uma casa? Deus tem que te dar. Você quer um carro? Deus tem que te dar. Você precisa de um emprego? Deus tem que te dar. Você está com um problema na família? Deus tem que resolver. E com isso, exacerbou, ou seja, levou ao ápice esse movimento humanista em que Deus deixou de ser o centro para agora o homem estar no centro. Os cultos, pode reparar, eu não tenho nada contra que de tempo em tempo, por uma inspiração de Deus, o pastor faça uma campanha na igreja. Eu também o faço. Mas pode reparar que nessas igrejas neopentecostais se vive de campanha em campanha. É a campanha para isso, é a campanha para aquilo, é a campanha para aquilo outro. Por quê? É porque é Deus que vai estar suprindo, é Deus que vai estar dando, é Deus que vai estar fazendo acontecer. E as pessoas vêm para a igreja não mais por causa de Deus, mas por causa de si mesmos. Por isso, como parte da igreja, graças a Deus, é a maior parte. Não se contaminou com isso, porque é assim, a menor parte é que se contaminou com isso, são os neopentecostais. Mas você já reparou que se você tem uma cesta com 12 frutas, 12 laranjas, somente 2 estragadas, alguém entra na sua casa, o que é que essa pessoa vê? As 10 laranjas boas. O comentário é esse: nossa, que 10 laranjas lindas que você tem aqui. É isso que falam? Ô, pastor, aqui tem 2 laranjas estragadas aqui na cesta. Todo mundo olha para a laranja. Eu não estou dizendo que o A ou o B é a laranja estragada, irmãos. Estou dizendo apenas que esses movimentos fizeram com que Deus saísse do centro e o homem ficasse no centro. Como parte da igreja não aceitou isso, necessário se fez que de púlpito tenhamos que gastar tempo e energia lembrando a igreja qual é a sua missão. A missão da igreja não é conseguir casa para ninguém. A missão da igreja não é de conseguir emprego para ninguém, irmãos. Nós fazemos oração, pedimos isso a Deus, porque sabemos que Deus é bom, e a Bíblia diz que Deus tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração. É da natureza de Deus ser bom, mas não existe isso de que Deus tem que fazer. Eu já ouvi orações até assim: não, se você é um dizimista, se você traz a oferta no altar, você põe Deus na parede, ele tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Eu não sei de onde surgem esses homens tão poderosos assim que põem Deus na parede. Rapaz, eu devo ser muito ruim, muito fraco mesmo, muito débil, porque eu não posso nem pensar em colocar Deus na parede, quanto mais colocá-lo. Então, necessário se fez que a igreja de tempo em tempo seja lembrada da sua missão. E a missão da igreja é ser uma igreja missionária. Abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. Eu ia ler Mateus 28, mas depois eu falei assim: poxa, vai ficar muito óbvio, né? Acho que todo mundo que veio aqui nesses 5 anos anteriores, nas 5 edições anteriores, leram Mateus 28, né? Ide por todo mundo, pregar, né? Isso aí, eu falei: não, vamos para um outro texto. Depois você também vai entender o porquê desse texto. Atos, capítulo 13,
Vou te ajudar, você que está procurando ainda. Atos 13 está depois de Atos 12. Ficou fácil, né? Viram que a minha didática, né, pastor? Eu dou aula aqui, a turma fala, pastor, sua didática está com dificuldade ainda. Atos 13 está antes de Atos 14. Agora, meu irmão, entre o 12 e o 14 só sobrou o 13. Todo mundo achou? Diz amém. Amém. Os 3 primeiros versos diz assim, eu estou usando, desculpe, a versão, creio que essa que eu anotei aqui é NVI. Diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, como sempre, Senhor, eu declaro a minha total dependência do Senhor. Deus, eu não sei o que essa igreja precisa ouvir, mas o Senhor sabe. Eu não sei, Pai, como está a vida de cada uma dessas pessoas, qual a visão que eles têm sobre missões, mas o Senhor sabe. Então, usa a minha boca, Senhor, fala através de mim, para mim mesmo e para todos os que entraram neste santuário essa noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Essa passagem que nós acabamos de ler, irmãos, de Atos dos Apóstolos, nos mostra com muita clareza qual a vontade de Deus para a igreja. Agora sim vou me reportar a Mateus 28, porque falar de missões e não tocar pelo menos, ainda que brevemente em Mateus 28, parece que a mensagem fica incompleta. Quando o Senhor usa Mateus para escrever aquele texto que nós, a Sociedade Bíblica no Brasil, denomina de a Grande Comissão, dá ordens específicas de ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma outra tradução diz, estarei convosco, mas na verdade a tradução literal, o verbo não está no futuro, ele está no presente, ele diz, e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Deus nos dá essa ordem, Ele dá uma ordem muito clara. A missão da igreja é essa, é pregar o evangelho, não apenas na minha rua, não apenas no meu bairro, não apenas na minha cidade, não apenas no meu estado, não apenas no meu país, mas pregar o evangelho em todo o mundo. É claro que a missão inicial dessa igreja está com essa rua aqui onde ela está. Depois com a rua do lado, depois com a outra do lado, com esse bairro, com essa cidade. Mas Deus espera que eu e você queiramos mais. Deus nos dá algumas ordens, irmãos, e aquelas ordens que Deus nos dá, nós simplesmente temos que obedecer. Mas a vontade de Deus é que nós o surpreendamos. Alguém pode surpreender a Deus? Eu acredito que sim. Baseado em quê, pastor? Baseado no que eu encontro na Bíblia. Se você prestar atenção no texto que está na carta a Filemão, no capítulo 1, porque só existe um, então, na verdade, nem tem capítulo. Filemão só tem um capítulo. Mas o verso, se não me falha a memória, 21, Paulo escrevendo a Filemão diz assim, escrevo-te certo da tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu estou lhe pedindo. Deus está... Aí a figura de Paulo para Filemão é a figura de Deus para a sua igreja, é uma tipologia, como estudamos na teologia. A tipologia, Paulo escreve para Filemão, é Deus falando para a sua igreja. Igreja, eu estou te ordenando que faça isso, e te ordeno isso sabendo que tu irás obedecer, mas sabendo que tu ainda farás mais do que aquilo que eu estou lhe pedindo. Deus espera que a igreja vá além,
Por isso ele nos dá as ferramentas. Mas se eu quiser fazer missões e ir pelo mundo inteiro, é possível? É. O que diz o Salmo número 2? Pede-me, e eu te darei as nações por herança e até os confins da terra por tua possessão. Essa é a vontade de Deus, de nos equipar, de nos preparar para ir até os confins da terra. Até porque enquanto a igreja não completar esse trabalho, Jesus não volta. Porque a Bíblia diz que quando esse evangelho for pregado aos 4 cantos da terra, é chegado o fim. Enquanto o evangelho não chegar na última montanha do Himalaia, para aquele último beduíno que mora lá em cima, enquanto esse evangelho não chegar a essa pessoa, Jesus não volta. O evangelho tem de ser pregado em toda a terra. Por quê? Por causa da justiça de Deus, para que todos sejam julgados baseados na sua decisão. Como eu posso ser julgado, meus irmãos, por algo que eu não sabia? É bem verdade também que não só um princípio da justiça humana, como também da justiça de Deus, de que o fato de desconhecer a lei não te isenta de cumprir a lei. Se tiver algum advogado aqui, pode dizer qual é o termo legal na lei que diz isso, mas o fato de não conhecer a lei não te permite cometer aquela infração, ou um crime, ou alguma coisa que a lei não permita. Você tem que... mas eu não sabia. Problema seu, você vai pagar o preço do mesmo jeito. Assim também, quem não receber a Cristo e disser que, porque eu não sabia isso, vai ser julgado da mesma maneira, porque tinha que conhecer. Mas como que vai conhecer? A igreja precisa pregar o evangelho aos 4 cantos da terra. Bem, então, obedecendo Mateus 28, a igreja vai fazer a grande comissão, vai pregar o evangelho a toda criatura, vai batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, embora algumas igrejas chamadas unitarianas ou unitaristas batizam somente em nome de Jesus, se baseando no que Paulo diz, aliás, uma má interpretação do que Paulo diz, que sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, mas a própria palavra, o próprio Senhor falando, ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso a grande maioria da igreja, 99% da igreja usa essa fórmula no batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando a gente prega para toda criatura e batiza e ensina ela a guardar as leis, os mandamentos de Deus, tem gente que tem dificuldade com essa palavra, mandamento, ordem. Irmãos, a verdade é que a gente diz assim, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Nenhum de nós é livre. Nós somos livres para servir a Jesus. Existe uma lei de Deus sobre a minha e a sua vida. Jesus nunca disse, me segue, porque comigo não tem preço nenhum. Não, ele não disse isso, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, e tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele diz que o meu jugo é leve, mas que existe. Por que ele é leve? Porque ele, apesar de ser grande, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Então, quando eu recebo a Cristo e obedeço a lei de Cristo, eu estou obedecendo toda a lei e os profetas de Deus. Mas o preço existe. Então, tem gente que tem dificuldade com isso. Não, eu faço o que eu quero quando eu quero. Desculpa, irmãos, eu sou assim um pouco objetivo. Problema seu. Depois, quando você chegar lá no inferno, você discute com o diabo, que você não vai fazer, que você não vai dizer, que você não vai... Você vai discutir com ele. A verdade é que você nem vai precisar discutir isso com ele. Porque essa história também de que o diabo está lá no inferno reinando é mentirosa. O diabo não reina em lugar nenhum. Ele é apenas mais um a sofrer as duras penas do inferno. Ele não tem porque senão ele teria ganho a luta dele, pastor. Deus tem o seu reino, que é o céu, e o diabo agora fez, como ele disse que queria, estabeleceu o seu... Qual foi o pecado de Satanás? Quem lembra aqui? A Bíblia relata até o pensamento dele. Deus é muito detalhista, né? Diz o pensamento dele, diz que ele disse para si mesmo, estabelecerei meu trono acima do de Deus, e serei acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz que quando ele tem esse pensamento, como que num relâmpago Deus o lança do céu à terra, e junto com ele 1/3 dos anjos do céu que seguiram a sua rebelião. Então qual era o intento dele? Formar o seu reino, ser semelhante ao Altíssimo. Então se ele hoje reinasse no inferno, ele teria tido sucesso no seu desejo, no seu engano. Porque agora Deus manda lá no céu e eu mando aqui no inferno. Não é assim a figura? Que a gente vê as pessoas dizer que a pessoa chega no inferno e vem o diabão com aquele tridente. Agora você vai pagar. Não sei o que, bota mais fogo. Não tem nada disso, irmão.
Quem for para o inferno vai sofrer eternamente. E o diabo vai sofrer eternamente no inferno. Ele é apenas mais um a sofrer naquele lugar. Agora, se você obedece à lei de Deus, você está livre disso, você vai para o céu. Amém? Quem quer ir para o céu aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus, que igreja acordada. Igreja acordada, porque tem gente, às vezes, que eu prego tão lentamente, quando eu estou pregando, dorme. É uma calmaria, aí diz que não, é porque o Senhor me trouxe muita paz. Não, não é paz não, é sono mesmo, dorme. Aqui está todo mundo desperto, quer ver? Quem está entendendo tudo, diga amém. Amém. Olha aí. Bom, quando a igreja cumpre então Mateus 28, aí ela ganhou a pessoa, ela levou ela a Cristo, ela batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinou, que é o que se faz aqui, toda semana aqui, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, de vez em quando uma atividade ainda fora desses dias, a gente faz o quê? A gente prega para as pessoas, a gente batiza as pessoas, a gente ensina as pessoas, aí elas são salvas, aí está se formando a igreja, tá? E daí, depois disso? Pois é, depois disso, irmão, no meu entender, é que começa o problema da igreja. Porque a igreja vai crescendo, gente vai chegando. Quando o problema é que assim, falta lugar, esse é um problema bom demais. Eu quero que todo pastor tenha esse problema. Eu quero que essa igreja daqui a pouco tenha que comprar os galpões grandes daqui, dali, e tenha 5.000 pessoas, e quero que ela fique com um problema de lugar, para ter que comprar mais 10 galpões, e fique com problema. Esse problema é bom. O problema da igreja não é espaço, não é estrutura, o problema da igreja é que ela cresce, e agora ela tem que cuidar do que está dentro de casa. E esquece os que estão fora da casa. Olha, amados, eu e você estamos aqui agora. Que horas que acaba esse culto, pastor? É? Isso, você não sabe o que disse agora. Enfim, não, eu já acabei uma pregação às 11h30 da noite. Enfim, mas isso é verdade, já foi mesmo. Tá bom, obrigado. Olha só, o problema da igreja, eu já ouvi pastores dizerem isso, não, nós estamos só agora cuidando do que está aqui dentro para não perder. Igreja, eu já tenho aprendido que tem duas portas, a da frente e a de trás. Sempre entra gente e sempre sai gente. E isso não vai mudar, irmãos. Porque lidar com pessoas é a coisa mais difícil que tem. Um amigo meu, pastor, disse assim, eu prefiro lidar com boi. Porque boi, primeiro, não pensa, segundo, não fala. Gente pensa e fala. E é um problema quando o pastor acha que o povo não pensa, porque o povo pensa. O povo é inteligente. Quem é inteligente, diga amém. Amém. Quem é burro, diz amém. Não ligar. O povo pensa. Aí quando a gente está crescendo, vai pregando o Evangelho, o Espírito Santo faz o trabalho que é só dele, que eu e você não podemos fazer. Qual é? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem leva a pessoa a Cristo. Eu e você somos instrumentos, somos boca de Deus. O Espírito Santo é quem leva a pessoa à salvação em Cristo Jesus. Ela se converte, está uma pessoa que vai enchendo. E aí agora a igreja precisa de estrutura. Aí tem que parar para organizar isso, organizar aquilo outro, botar microfone, botar máquina, botar isso, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, então precisamos de fundos, então vamos fazer uma campanha para os fundos. A igreja se envolve tanto com os seus problemas internos, aí querendo ou não, toda a igreja, irmão, tem um camarada que quer dividir a igreja, e que começa com uma fofoca aqui, com outra fofoca ali, aí o pastor, em vez de pregar e ganhar almas, ele fica igual bombeiro, apaga fogo aqui, apaga fogo ali, apaga fogo lá, ou senão ele fica como garçom, serve um aqui, serve outro ali, serve o outro lá. Se ele não fizer isso, aquela pessoa, não, o pastor não dá atenção, não, o pastor não tem cuidado, não, o pastor não está interessado. Aí o outro já é usado, por exemplo, o negócio dele é o dinheiro, o negócio dele é a grana, o negócio dele é o dízimo, o negócio dele é a oferta, e aí a igreja começa a ter uma opção de problema, e o pastor tem que cuidar disso tudo. Coitado de mim, coitado dos pastores que estão aqui, mas é o que eu amo na minha vida, não mudo por nada. Acontece que quando isso está acontecendo, a igreja perde o foco, pastor. Ela esquece a sua missão. A missão da igreja é, vocês que estão aqui comigo, nós estamos salvos. Quem é salvo diz amém. Amém. Se o fôlego de vida nos for tirado hoje, e é Deus quem tira, a Bíblia diz, quem é o homem? Se eu lhe tirar o fôlego de vida, de imediato ele desvanece. Se Deus tirar o teu fôlego de vida aí agora, você cai aí onde você está.
Um pastor amigo meu morreu no púlpito pregando, o pastor Moisés Malafaia, do Projeto Vida Nova. Morreu no púlpito. Deus deixou ele acabar a mensagem, ele acabou. Quando ele acabou, ele caiu assim primeiro de joelho. O povo achou que ele ia orar, né? Deve ter pensado, nossa, isso aqui é um homem consagrado, vai agradecer a Deus a palavra. Do joelho ele caiu de lado e morreu, infarto fulminante. Foi para onde? Foi para o céu. A gente não acaba de nascer, porque, irmãos, eu não tenho o menor medo da morte. Nenhum. Quero viver mais 50 anos e vou viver, se Deus quiser. Eu tenho 55, pareço 35, mas tenho 55. Eu vou até os 105, cheio de disposição, jogando bola e botando linha no fundo da agulha. Aí um dia, igual o passarinho, eu deito, durmo e não acordo mais. Sem dor, não é negócio de infarto fulminante, porque dói, infarto fulminante dói. É pouquinho tempo, mas dói. Não, sem dor. Dorme, fechou os olhos aqui e acorda nos braços do Pai. Essa é a garantia para mim e para você. Vamos para o céu. Mas nessa hora que eu e você estamos aqui desfrutando desse congresso, tem famílias aqui agora vivendo, desculpa a expressão forte, um verdadeiro inferno. Tem um homem, nesse momento, batendo numa mulher. Tem, nesse momento, uma mãe chorando por um filho que ela não sabe aonde está. Aqui na vizinhança, não estou falando lá em Madureira, não. Estou falando aqui, São Cristóvão. Tem uma mãe chorando. Tem delegacia aqui no bairro? Fica meia hora dentro de uma delas. Você vai ver a dor, o sofrimento, a tristeza, a obra de Satanás na vida dessas pessoas. E a igreja esqueceu essas pessoas. A Bíblia diz, estive doente e não me visitastes. Estive encarcerado e não me visitastes. Quando você deixa de dar um copo de água a um desses pequenos, foi a Cristo que você deixou de dar. A igreja perde o foco da submissão, porque a igreja parece que não sabe qual é o propósito de Deus. Hoje eu não tenho tempo para isso. Mas você acha que você está aqui na terra por quê? Porque Deus estava entediado no céu, não tinha mais o que fazer, criou planetas, criou o cosmos, criou a terra, aí botou tudo aqui bonito, porque a Bíblia chama de Jardim do Éden, e depois fez tudo isso e ficou assim, meu Deus, agora eu não tenho mais o que fazer. Deus dizendo, meu Deus, o que eu faço daqui para frente? Eu acabei a criação, já está bonito ali as flores, já está bonito o mar, já está bonito as estrelas, já está bonito os planetas. O que eu faço agora? Tive uma ideia. Vou criar um ser complicado. E vou chamar ele de Adão, e vou fazer uma fêmea. Acha que Deus criou o homem para isso? Foi assim por um acaso? Não, irmãos, Deus não faz nada por um acaso. Eu e você fazemos coisas por um acaso. Eu e você fazemos coisas que às vezes nem planejamos fazer, e às vezes ainda dizemos que foi a necessidade que nos levou àquilo. Deus não faz nada por um acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito muito claro e definido. Olha, guarda essa frase que é muito simples. Deus não brinca de ser Deus. Mas também não esqueça que o diabo não brinca de ser diabo. Brinca com ele não, porque ele não brinca de ser diabo, ele é mau mesmo. Deus, quando criou o homem aqui, porque Deus tem um propósito. Qual é o propósito eterno de Deus? Sintetiza a Bíblia inteira. Quer saber qual é a mensagem da Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse? Deus quer formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Uma família aponta para a unidade. Pessoas que vão viver em unidade. Numa família, pai, mãe e filhos dentro de casa. Vive em unidade. De muitos filhos aponta para a quantidade. Eu já ouvi pastores, até colegas dizerem, não, aqui nós não estamos preocupados com quantidade, nós estamos preocupados só com a qualidade, pois Deus está preocupado com qualidade e com quantidade. A Bíblia diz que Jesus, com o seu sangue, comprou para si homens de todas as raças, línguas, tribos e nações. É do mundo inteiro. Vai ter gente do mundo inteiro no céu. É quantidade. Mas essa quantidade é com qualidade. Daí o final do propósito. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não se entra no céu de qualquer maneira. Com mentira não vai entrar não, viu, irmão? Mas foi uma mentira santa. Não existe ela. Mas foi para um mal menor. Não existe. Verdade é verdade. Mentira é mentira. A Bíblia diz que para Deus o sim é sim, o não é não, e o que passa disso é de procedência maligna. Não tem meio termo. Deus é assim, Deus é radical. A igreja não quer mais ser radical, pastor. Não, eu não quero ser fanático. Existe uma diferença entre fanatismo e radicalismo. A igreja tem que ser radical. Viver para essa mensagem aqui.
e ponto final. Ah, mas vai incomodar minha família, vai incomodar os vizinhos. Eu vim aqui para incomodar mesmo. A Bíblia diz: és tu o perturbador de Israel? Pois é, nós estamos aqui para perturbar Israel, você está aqui para perturbar São Cristóvão. Mas a igreja hoje esqueceu a sua missão, ela está politicamente correta, muito educada, virou moda, tem um monte de artistas na igreja e tal. Tem problema de ter artista? Não, porque Deus quer salvar todos. Mas a igreja não pode entrar na moda, a igreja tem que ser radical. Diga para o seu irmão do lado: Deus, a igreja tem que ser radical. A igreja, eu anotei aqui um texto, irmãos, que olha, eu descobri, nesses dias escrevendo essa mensagem, eu descobri a minha veia poética. Olha o texto que é escrito por mim, não copiei não, olha o que está escrito, olha aqui. Por causa da sua missão, a igreja deve ser, antes de tudo, uma igreja missionária. Igreja missionária e a missão da igreja. Uma agência do céu na terra. Um hospital para os feridos em todos os sentidos. Um lugar de mudança, um lugar de transformação, um lugar de crescimento, um lugar de conhecimento e um lugar que gera ação em direção ao homem perdido, sem Deus e assim sem esperança. E a igreja faz todas essas coisas para alcançá-los e torná-los aptos para esse propósito eterno de Deus. Deus botou o homem na terra com um propósito. O propósito de Deus não é que você e eu vivamos aqui, não. Deus quer formar comigo e com você uma família no céu. A Bíblia diz: se esperarmos em Deus apenas para as coisas desse século, somos as mais miseráveis das criaturas. Eu quero morar no céu. Quem vai morar no céu diz amém. Amém. Eu fico pensando como é que é o céu, pastor. Até saio da mensagem. Quando fala de céu, eu fico assim babando, assim, ó. Quero ir, estou dentro. Olha o problema que João teve. João, quando escreve o Apocalipse, ele recebe uma visão do céu. E ele precisa colocar no papel essa visão. Agora, como numa linguagem humana que é limitada, você explicar, detalhar algo que não é humano e que é grandioso demais, que não tem palavras que possam expressar essa realidade? Como que João poderia escrever em linguagem humana algo que é divino? O maior problema. Aí ele diz que ele viu a cidade santa. Aí ele começa a escrever sobre a nova Jerusalém celestial. Ele diz que a cidade tem 7 fundamentos, em volta tem um muro, e os muros têm 7 fundamentos. Cada um dos fundamentos, uma pedra preciosa. Você já construiu uma casa? Alguém aqui? Quem já construiu uma casa aí? Todo mundo comprou pronta? Só 2 que construíram? Todo mundo com dinheiro nessa igreja, pastor? Só está bem. Vou lhe pedir uma oferta depois. Quem constrói uma casa sabe que vai fazer um fundamento, tem que comprar pedra, brita. Pedra 1, pedra 2. Rapaz, 1 metro de pedra está uma grana. Você imagina uma cidade que vai caber gente do mundo inteiro lá, que cada um dos fundamentos é de uma pedra preciosa. Quem já viu aí quanto é que custa um diamante? Pois é, imagina um fundamento de uma cidade que dá a volta, onde cabe gente do mundo inteiro, de diamante. Depois outro de berilo, depois outro de ametista. E vai dando os nomes das pedras. É claro que não tem essas pedras lá, meu amado. É o que eu disse, ele tinha que, numa linguagem humana, transmitir uma verdade sobre-humana. É para dar dimensão, até o que não aparece da cidade é belo e precioso. Depois ele descreve o muro, diz que em volta desse muro tem 12 portas. Cada porta é uma pérola. Amados, uma porta de uma cidade. Você já viu os pórticos das cidades? Quando você entra em Teresópolis, Petrópolis, imagina uma pérola daquele tamanho. As irmãs sabem quanto é que custa um cordãozinho com 3 pérolazinhas aqui? Sei lá. Nunca dei para minha esposa. Uma grana preta, como a gente diz, não é? Imagina aquela pedrinha, aquele trocinho desse tamanho. Se arrebenta o cordão de uma mulher com essas pedrinhas ali, com essas pérolazinhas ali, ela quase tem um infarte. Minhas pérolas! Porque sabe o valor. Imagina uma pérola gigante do tamanho de uma porta e tem 12. Imagina a porta, eu vou chegar na porta, uma pérola se abre para eu poder entrar. Quando eu entro, ele diz: as ruas são de ouro. Rapaz,
Rapaz, ó, essa aliança aqui como é que é onde eu comprei? Tem tudo quanto é shopping agora. Vivara. Está custando 4 mil e poucos reais cada uma. Eu e minha esposa estamos valendo uma grana. Você imagina uma rua de ouro. Um mar de cristal. Claro que não pode ter mar de cristal, vai mergulhar lá no vidro, vai quebrar a cara. Mas é que ele está querendo mostrar a beleza da cidade, a grandeza da cidade. Eu e você vamos morar lá, e a missão da igreja é povoar essa cidade. Eu não vou ter condição de continuar aqui o restante da mensagem, eu dei para o pastor já, e depois ele prega o restante dessa mensagem para vocês, mas eu quero morar nessa cidade, você quer morar nessa cidade, mas nós precisamos convidar os moradores dessa rua para morar lá também, precisamos convidar os moradores de São Cristóvão, isso é um bairro de fundamental importância na história dessa cidade. São Cristóvão, você conhece o valor desse bairro? Onde eu sou pastor é Duque de Caxias. É importante, mas São Cristóvão tem uma importância muito maior do que Duque de Caxias na história do estado do Rio de Janeiro. Deus quer salvar pessoas que estão aqui à volta. Deus quer salvar gente que está nos bairros vizinhos. Deus quer salvar essa cidade. E Deus conta comigo e com você. A Bíblia diz que os anjos quiseram fazer esse trabalho, mas Deus deu a mim e a você o privilégio, não é a obrigação, é o privilégio de não só pregar, mas de financeiramente suportar esta missão. Essa parte não ia dar tempo, mas eu tenho que falar pelo menos essa parte. Quanto você contribui para a missão? Quanto você contribui para que essa igreja possa expandir aqui no reino? Pastor, eu dou meu dízimo. É obrigação, não é você não deu nenhum passo a mais. Você não surpreendeu a Deus em nada. Por que não, pastor? Eu dei meu dízimo. É porque se você não deu, você vai para o inferno. Aí, pastor, isso é pesado. É pesado mesmo. É pesado mesmo. Quem disse não fui eu, não, foi Deus. Trazei todos os dízimos e a oferta no meu... Aonde? Na casa do... Para que haja o quê? Mas o que ele disse antes disso? O que ele disse? Roubará o homem a Deus? Vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Senhor? O que ele diz? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por causa disso, vós sois amaldiçoados. Quem disse foi Deus. E amaldiçoado entra no céu. Então, dar o dízimo é uma obrigação do cristão com o seu Deus. Eu não tenho tempo para entrar aqui numa teologia sobre isso. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é pura. Isso não é feito na pressão, isso não é feito porque você tem que fazer, isso é feito porque o cristão ama fazer. Quem é dizimista, diga amém. Amém. Agora, você precisa ser um ofertante generoso. Não, pastor, eu já dou o dízimo. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Para aí, a quem dá dízimo você não dá. Dízimo você devolve, o dízimo não é seu. A Bíblia diz, tem 32 passagens dizendo, o dízimo é santo ao Senhor, é dele. Agora, o que é dar, então, que o Paulo está dizendo? Ofertas. Porque a oferta, o dinheiro é meu, é a minha parte, e eu vou dar com alegria. Como é que essa igreja pode ajudar um missionário da Jocum, um missionário da Nova Vida, um missionário da Batista, da Assembleia, se não houver recursos? E onde é que estão os recursos da igreja? No meu e no seu bolso. Não digo isso agora porque eu sou pastor, não, irmãos. Como eu disse, eu era empresário e eu tinha o prazer de poder dizer mesmo, eu sou o maior dizimista da minha igreja, eu sou o maior ofertante da minha igreja. Nós precisamos ter prazer em fazer isso. Há um tempo atrás, nossa igreja nunca disse isso, estou sendo compelido a dizer aqui, não sei nem porquê. Nossa igreja em Caxias comprou um terreno para servir de estacionamento, porque muitos irmãos tinham que deixar o carro na rua, aquele segundo estacionamento que nós temos mais à frente. Nunca disse isso nem na nossa igreja, ninguém lá sabe, por favor, não leve isso para lá. Precisávamos de dinheiro para comprar o terreno. Eu tinha um Fiat Marea, inteiraço, lindão, confortável à beça. Isso tem uns 4 anos atrás. Pois eu vendi meu carro e entreguei o dinheiro todinho ao Bispo Miguel. Fiquei a pé. Andei 2 semanas a pé. Que sacrifício, 2 semanas. Sabe por que eu não andei a 3ª semana a pé? Deus tocou no coração do bispo, ele me vendeu o carro dele para me pagar do jeito que eu pudesse. Todo mês, ele não me deu o carro, eu paguei pelo carro todinho. Mas eu dava a ele todo mês um valor, e ele me entregou o carro na hora, porque ele viu que eu fiquei a pé. E eu não dei aquele carro para a igreja, o dinheiro, porque eu queria que o bispo me vendesse o carro dele. Eu dei porque eu sabia que a igreja precisava. A igreja precisa, eu conheço a igreja de Nova Vida, aqui não tem ladrão, não. Aqui não tem comerciante da fé, não, irmãos.
Porque se tiver um assim, os bispos cuidam bem desse assunto. Ó. Rapa fora daqui. Isso aqui é uma terra fértil. Você precisa ofertar e dizimar na casa do Senhor. Você precisa dar uma oferta para missões todo mês. Você precisa dar um envelopinho, você pode escrito missões. Ah, mas a igreja não tem uma secretaria disso. O pastor vai cuidar. Se o nome é secretaria, se é grupo, se é trabalho, o pastor vai cuidar disso. Ah, mas o pastor vai cuidar disso, ele vai prestar contas a Deus, irmãos. Ah, se o pastor não mandar para a missão, o problema dele, é ele que vai para o inferno. Ele vai pregar aqui para você a vida inteira, vocês vão para o céu e ele não vai estar lá. Problema dele com Deus. As pessoas querem ser fiscal do pastor. Eu deixo bem claro na igreja que eu pastoreio, não quero fiscal sobre a minha vida. Fiscal sobre a minha vida é bispos da igreja de Nova Vida. Não confia em mim, tem que ir para uma outra igreja. Procurar um lugar onde você vai confiar. Eu sei que por causa de alguns escândalos, as pessoas estão com um pezinho um pouco atrás. Tá bom, irmão, antes de se tornar parte desse grupo, certifique-se do lugar onde você está congregando, quem é esse homem, que igreja é essa, qual a história, você conhece a história da sua igreja? Precisa conhecer. Quando começou, como se formou, como essa igreja aqui de São Cristóvão começou. Você acha que esse prédio aqui caiu lá do céu? Caiu aqui nesse terreno? Não, foi comprado. Como é que isso foi comprado? De que maneira? Procure saber. Agora, uma vez que você decidiu estar aqui, confie no seu pastor. Confie no seu pastor. Ele está aqui, diz a Bíblia, que o nosso trabalho é aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu ministério. Ele está aqui para aperfeiçoar você, para você ser o ministro da sua casa, o ministro lá no seu trabalho, o ministro lá na sua escola, ministro na sua família, ministro na sua vizinhança. Ele está te preparando para isso, confie nele. Entregue a sua oferta. A quanto eu devo dar de oferta? O melhor que você puder, com sacrifício. A Bíblia diz, irmãos, é que não tem tempo, a Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração. A Bíblia diz que Deus sonda tudo, ele vai lá na divisão da alma e do espírito. Ele vai lá na união das juntas e das medulas. Não tem nada que você pensa que Deus não sabe. Deus sabe tudo. Deus sabe se você deu uma oferta de sacrifício por amor e quando você deu uma sobra. Quando você dá uma sobra, você faz Deus de mendigo. Toma aí um qualquer. Ele é o rei de toda a terra. Ele não é mendigo, não. Na verdade, eu me sinto muita vontade aqui, porque na igreja onde eu recebo o salário, então eu posso falar mesmo radical, o problema depois é dele. Não é meu. Meu querido, minha querida, se você dá o seu dízimo ou a sua oferta com o coração doído, é melhor não dar, você está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora. Eu gosto na igreja quando a gente diz assim, agora nós vamos recolher o dízimo e a oferta, que a igreja diz, glória a Deus, aleluia, e até aplauda. Alegria em dar. Não quer dar, não dá. Não dá. A obra vai fechar por causa disso? Você está se valorizando demais. Está achando que tu é muito mais do que tu é. E eu, às vezes, também. Nenhum de nós, irmãos, é imprescindível. Todos nós somos amados de Deus. Mas quem não pode faltar aqui é Deus, é o Espírito Santo. E de uma maneira ou de outra ele vai suprir todas as necessidades dessa casa. Eu disse que na minha casa chegou quando acabou tudo, mas chegou. Deus é o dono da sua obra, ele não abandona seus soldados no campo, mesmo os que estão feridos, ele recolhe, ele cuida, e ele vai cuidar de você, amém? Vamos ficar de pé, não tenho mais tempo para continuar. Missões é a missão da igreja. Uma palavra está no plural, a outra está no singular. Missões é a missão da igreja. Diz para quem está do outro lado, vamos fazer missões? Vamos fazer missões? O pastor aqui falou, por exemplo, sem citar nomes nem situações, mas há uma necessidade de ter uma igreja aí num outro estado, né, pastor? Irmão, quem é que vai ajudar para ver essa igreja lá? É vocês aqui mesmo. É vocês aqui mesmo, porque essa é uma incumbência que Deus está dando para essa igreja aqui, não é para outra. Vai pedir lá em Caxias, não, é para essa igreja aqui. Caxias tem 20 e poucas filhas. Irmão, Deus supre. Nós começamos uma igreja há pouco tempo no Recreio dos Bandeirantes. Sabe quanto é o aluguel? Eu não posso dizer o valor. No tempo, porque eu não sou o pastor da igreja, eu sou o pastor auxiliar. Então, de certos assuntos, compete ao pastor da igreja. Mas se você pensar assim, 5 mil, não chegou perto. Se pensar em 10 mil, não chegou perto. Se pensar em 15 mil, não chegou perto. Se pensar em 20 mil, não chegou perto. Vou parar por aqui.
A igreja de Caxias tem dinheiro sobrando? O povo de lá é tão trabalhador e tão humilde quanto nós que estamos aqui. Mas aquela igreja está fazendo isso. Isso também é missões. Tem que juntar tudo, tem que cortar gorduras para poder fazer. É assim, é com sacrifício. E Deus vai prover todos os recursos para isso. Amém, irmãos? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Eu não sei se um dia eu volto aqui para pregar, depois de hoje. Mas se eu voltar um dia, eu te falo um pouquinho mais sobre as coisas, as grandezas de Deus. Amém? Feche teus olhos, Pai. Muito obrigado por essa noite aqui. Obrigado por esse povo bom que está nos ouvindo. Obrigado, Senhor, porque a igreja continua fazendo missões, continua levando a mensagem do Evangelho a todos os lugares dessa terra. Usa-nos, Senhor, usa essa igreja aqui em São Cristóvão, usa nossos recursos, nossos bens, usa a nossa vida, não só o nosso dinheiro, mas a nossa vida, nossos dons, nossos talentos. Levanta aqui homens e mulheres que queiram deixar tudo, deixar empresas, empregos e se dedicarem a levar o Evangelho a outro lugar, meu Pai, quiçá a outro país. Senhor, durante mais de 70 anos, a igreja no Brasil orou para que pudéssemos pregar o Evangelho na antiga União Soviética, que era proibido. Meu Pai, caiu a cortina de ferro, e aonde nós estamos lá? Em pouquíssimos lugares. No entanto, os muçulmanos estão lá, os testemunhas de Jeová estão lá, os mormons estão lá, e estão crescendo vertiginosamente naquela nação, e a igreja continua acanhada como antes. Pedimos que a porta se abrisse, ela abriu e nós não entramos. Perdoa o nosso erro. Faça a tua igreja entender que missões é uma questão de vida ou morte, é de agradar ou desagradar a Deus. Igreja é mais do que pedir uma casa, do que pedir um carro, do que pedir um emprego. Todas essas coisas o Senhor sabe que a gente precisa, mas a tua palavra diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Pai, que a igreja ponha Cristo no centro novamente e parta para conquistar os perdidos, para livrá-los do fogo eterno e trazê-los para formar a família de Deus, com homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, para vivermos no céu em harmonia com nosso Deus eternamente. É a nossa oração, o nosso pedido. Pai, abençoa os teus filhos em nome de Jesus, e os que creem dizem amém. Diz de novo para o seu irmão do lado: que bom que você veio à igreja hoje. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça.
plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Deus é bom, irmãos. Foi uma bênção estarmos aqui essa noite, não foi? Obrigado, pastor, nos abençoou bastante. Obrigado ao grupo também de Garatá, nos abençoaram também.